Pessoal, boa noite. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês. Gostaria de registrar nosso agradecimento pelo fato de vocês terem reservado esse tempo para estar comigo, com a doutora Vilma, hoje à noite. A gente tem estado todas as quartas-feiras à noite com raríssimas exceções, sempre trazendo algum assunto importante, relevante para a saúde ocular ou algum assunto relacionado à saúde como um todo. E esse mês é um mês todo especial, é o mês de Maio Verde, é um mês de conscientização e prevenção contra o glaucoma. Eu gostaria de aproveitar e apresentar a vocês a doutora Vilma. Vilma, se eu errar, você me corrija, tá bom? Tranquilo. A doutora Vilma Leles Barbosa Lourenço Acácio. Pessoal, a doutora Vilma, ela é doutora em medicina, mais especificamente em glaucoma, pela Universidade de São Paulo. Ela também é secretária do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é a principal entidade representativa dos médicos oftalmologistas aqui no Brasil. E, Vilma, acho que também você é chefe da residência em oftalmologia em Taubaté, não é isso? Isso. Coordeno a residência em Taubaté. Já há alguns anos moro aqui, mas nós temos atividades aí por São Paulo e pelo CBO e no país inteiro, né? Não para. Quando você fala, moro por aqui, sabia que dá um pouco de inveja? Ou seja, você diz, sabe uma coisa, eu vou sair da correria de São Paulo, e realmente São Paulo é muito corrido. Eu acho que tem um período de adaptação, mais uma vez adaptado à realidade da vida do interior. Eu acho que agora mudar para vir novamente para São Paulo é difícil, né, Vilma? A vida tem várias oportunidades e a gente precisa aproveitá-las e curti-las, né? Que eu acho que é o mais importante. Joia. Pessoal, deixa eu aproveitar, Vilma, eu já falei isso ano passado e eu gostaria de retificar. Gente, teve um evento no ano passado que eu estava participando, era um evento de oftalmologia, um congresso internacional, e a doutora Vilma estava lá presente, e eu estava naquela correria de comprar algumas coisas e trazer para o Brasil. Eu comprei 2 cadeirinhas de bebê, só que eu só podia transportar uma cadeirinha de bebê. Aí a Vilma olhou para mim e disse, Charles, o que é que você está precisando? Eu digo, Vilma, eu estou precisando que alguém se coloque à disposição para permitir que eu utilize o nome dela para transportar a cadeirinha. Charles, fica tranquilo, eu posso fazer isso por você. Vilma, muito obrigado. Foi assim, de maneira voluntária, não sei se você lembra desse episódio, de maneira voluntária e espontânea, você se colocou à disposição para tentar ajudar um pai que estava assim, desesperado em transportar 2 cadeirinhas de bebê dos Estados Unidos para o Brasil. Muitíssimo obrigado, acabou dando tudo certo. Tá Pessoal, vamos falar de as oportunidades que a gente tem de se encontrar pela vida são muitas, né? Às vezes estão aí nas cadeirinhas de bebê, outras horas dos congressos, mas a gente vai se encontrando, né? A gente acaba se encontrando, perfeito, excelente. Pessoal, vamos falar de glaucoma. A doutora Vilma vai me corrigindo ao longo do tempo, mas eu gostaria de esclarecer que glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo em pacientes abaixo de 65 anos de idade. E glaucoma é uma doença traiçoeira, porque a maioria dos pacientes eles não conseguem perceber que eles são portadores da doença, a não ser que a doença esteja num estadio bastante avançado. E aí, a importância de todos nós passarmos em consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano, para fazer seu check-up. Eu gostaria também de ratificar, na verdade, que o único profissional no território brasileiro responsável pela saúde ocular é o médico oftalmologista, tá bom, pessoal? Não tem outro. Somos nós que somos treinados e estamos habilitados a tratar da sua saúde. E sabendo que Maio Verde é um mês voltado para a conscientização e o combate do glaucoma, nós resolvemos, então, convidar a doutora Vilma para compartilhar um pouquinho da sua experiência e do seu conhecimento, sempre com embasamento científico, sempre com evidência científica. Só, Vilma, você sabe, né? A nossa audiência é mista, é formada por pessoas leigas e por colegas também médicos, oftalmologistas, aquela linguagem bem simples, aquele bate-papo, para a gente levar essa informação e essa conscientização de sempre trabalhar com o critério da prevenção. E não vou passar no médico porque eu estou sentindo alguma coisa, também posso. Mas eu vou, sobretudo, passar em consulta porque eu quero saber como é que está a saúde do meu olho. Eu vou fazer meu exame de rotina. E é importante no exame de rotina, caso o colega esqueça, lembrar de medir a pressão do olho, medir, dilatar para ver o fundo de olho. E por isso que eu te convidei, então, para você estar aqui conosco, para a gente bater esse papo. Mas, Vilma, fala para a gente, assim, inicialmente, um pouquinho só sobre anatomia do olho e fisiologia do olho, de maneira bastante simples, mas principalmente com interesse em glaucoma, tá bom? Uhum. Tá.
Eu acho que realmente é interessante a gente pensar nas pessoas no público leigo, porque vai ter um pedacinho aqui mais simples, digamos assim, mas a gente pode discutir outros aspectos depois que se referem a tratamento, enfim. Basicamente, o que as pessoas precisam pensar, eu costumo dizer que o nosso olho é como se fosse uma câmera, né? Então, se a gente pensar ali no Big Brother, que tem aquele olhinho, né? Então, o nosso olho é isso, é uma câmera que capta as imagens que estão ao nosso redor e leva essa imagem lá para o nosso cérebro para que a gente possa enxergar. Gosto de comparar muito o olho com um equipamento, pode ser, por exemplo, um computador, que vai ligado na tomada. Ou seja, eu tenho aqui um equipamento que é meu olho, eu preciso de um fio elétrico, que no caso é o meu nervo óptico, que vai conectado no meu cérebro. E o glaucoma, isso. E o glaucoma é isso, uma doença do nervo óptico. Ou seja, o olho pode estar absolutamente dentro da normalidade, porém, o nervo óptico pode estar alterado, pode ter uma atrofia. E, nesse caso, se a atrofia for completa, a pessoa não terá visão, porque não terá essa conexão com o cérebro. É claro que no início as nossas alterações são pequenas, logo as nossas perdas também são pequenas. E o que mais caracteriza o glaucoma é justamente isso, que nessa fase inicial nós temos perdas muito discretas que não fazem com que a pessoa tenha queixas. Daí a sua fala muito importante de que normalmente nós fazemos diagnósticos de glaucoma durante uma consulta onde essa não é a queixa principal do paciente. Ele nos procura pensando que só porque está enxergando mal de perto ou de longe, ele está pensando em renovar seus óculos, e é nesse momento que a gente faz não só isso, mas todo o exame ocular, é nesse momento que a gente, ou por uma pressão intraocular elevada, ou pelo exame do fundo de olho, onde a gente vê essa alteração do nervo óptico, que a gente chega a uma hipótese de glaucoma. Joia, perfeito. Excelente, Vilma. É isso aí. E quando a gente fala em glaucoma, existem diferentes tipos de glaucoma. Existem os glaucomas que acometem os recém-nascidos, existem os glaucomas que a gente desenvolve ao longo do tempo, existem aqueles glaucomas que a gente chama de ângulo fechado e ângulo aberto. De uma maneira geral, Vilma, quando a gente pensa em classificar um pouquinho de glaucoma, quais são os tipos mais comuns de glaucoma? Porque é em cima desse mais comum que a gente vai dar continuidade na nossa live. Uhum. É bem importante a gente pensar basicamente nessa classificação, porque muitas pessoas que têm tipos menos frequentes precisam entender um pouco disso, né? Então, a gente está falando de glaucoma, de atrofia do nervo óptico, ponto. Por que isso aconteceu? Por que meu nervo, de repente, começou a atrofiar e eu não estou sentindo nada? Tem que ter alguma coisa errada no meu olho além disso. Via de regra, as pessoas têm pressão intraocular elevada, tá? É o mais comum. Então, a pressão intraocular elevada causa uma compressão sobre o nervo óptico e aí ele vai atrofiando. Como eu brinco com os pacientes, se eu tivesse uma comparação, o meu nervo óptico é semelhante a um fio elétrico, então se eu pegar e ficar apertando, eu vou ter a ruptura daquele fio elétrico, daquelas fibrinhas, e a mesma coisa acontece no meu olho. Então, o mais frequente é a gente ter pressão intraocular elevada. Quem pode ter pressão intraocular elevada? Todos. Desde o nascimento até o idoso, todos nós, em algum momento da vida, podemos ter isso. Mas o mais frequente é isso acontecer no idoso, ou vamos chamar de maduro, que é a partir dos 40, 50 anos, né? Nessa fase em que existe a maior probabilidade da gente ter um aumento de pressão intraocular. Aí vem a segunda pergunta: por que a minha pressão intraocular aumentou? Isso. Então, se eu pensar numa criança com glaucoma congênito, por que a pressão dessa criança é alta? Porque houve uma malformação desse olho. A região por onde drena o líquido do nosso olho, ela pode ter uma alteração. Eu vou fazer aqui um parênteses para a gente lembrar que o nosso olho, a gente falou que é uma bolinha fechada, né, uma câmera, e quem nutre esse olho? Um líquido que entra e sai do olho continuamente, assim como o nosso sangue corre nas nossas veias, né? E o grande problema é quando a saída desse líquido
tem algum impedimento. E por isso a pressão tende a subir. Então, pensando na criança, uma malformação dessa região por onde o líquido sai causa o aumento da pressão e causa a atrofia do nervo. Então, eu vou chamar de glaucoma congênito, tá? Perfeito. Essa malformação do olho da criança podemos não ter muita, vamos chamar assim, de certeza qual é a causa, pode ter um fundo genético, mas às vezes está associado com outras complicações, como, por exemplo, aniridia e outras complicações. Então, existem crianças que nascem com glaucoma congênito e a gente já pode observar alteração nos olhos já no exame, no teste do olhinho, quando vai fazer o teste do reflexo vermelho, ou o glaucoma pode se instalar durante a infância. E, em geral, os pais vão observar crianças que lacrimejam, que tendem a fechar o olho na luz, o olho da criança vai ficando edemaciado, então dá a aparência de que ele está meio azulado, a criança fica muito irritada. E isso, em geral, é um diagnóstico dos pais e do pediatra. Então, examinar crianças é extremamente importante, não só porque está na fase do desenvolvimento visual, mas quando tem qualquer tipo de dúvida se o comportamento da criança e se aquelas alterações são realmente normais ou não. Aí falamos de glaucoma congênito, né? Ok. Mas o glaucoma, como eu disse, pode surgir na idade adulto, ou adulto jovem. Nessa fase, também pode até ter alguma relação com essa questão de um mau funcionamento do olho, porém, aí é mais comum a gente ter um motivo para aumentar a pressão. Eu vou citar dois muito comuns. Um é o uso de corticoides, colírios de corticoides especialmente, mais do que os de uso sistêmico ou na pele. Quando se usa colírios de corticoide, existe uma chance muito grande de se ter aumento da pressão intraocular. E isso é fundamental, porque se precisa do corticoide, ele realmente é uma ótima medicação. Mas se o uso for muito prolongado e o uso sem prescrição médica, sem acompanhamento, ele pode elevar a pressão intraocular. E é uma situação muito trágica, porque a gente, às vezes, se depara com jovens, adultos jovens, com alergia, principalmente, que acabam usando muito colírio de corticoide e que acabam por perder a visão por causa disso. Então, é uma coisa evitável e muito grave. A segunda parte muito frequente que eu comentei são os míopes. Então, adultos jovens míopes também têm um risco aumentado de desenvolver glaucoma. Pela condição do olho, pelo formato da parte anterior do olho, eles tendem a ter uma certa dispersão dos pigmentos da íris, e isso tende a elevar a pressão intraocular. Então, os jovens míopes precisam ir ao oftalmologista não só para fazer óculos, lentes de contato, cirurgias refrativas, mas tem que ser avaliado muito bem a sua retina e o seu nervo óptico também. Perfeito. Excelente, viu, Vilma? Eu só gostaria de retificar ou fortalecer também a informação, aproveitando a minha orientação para a nossa população, pessoal. Se eu estiver errado, também me corrija, Vilma. Pessoal, a primeira consulta oftalmológica na vida de uma pessoa deve ser na maternidade. Ninguém deve sair da maternidade sem fazer o teste do olhinho. É um teste de triagem, tá bom? De rotina. Que pode ser feito com um colega pediatra, ou, se for possível, de preferência com médico oftalmologista, né? E consiste a gente emitir aquela luz dentro do olho. E aí a gente consegue ter uma noção se tem algum problema mais sério ou não. Então, não esqueça dessa informação importante. A segunda consulta, geralmente por volta dos 6 meses, a terceira consulta por volta de 1 ano. E aí, uma vez por ano, seria interessante se a gente pudesse seguir essa rotina, só ratificando a importância da consulta oftalmológica anual de rotina, mesmo que a gente esteja sentindo nada. Vilma, vamos seguir em frente, que o tempo não para. Acho que a sua abordagem foi muito interessante, foi muito legal a respeito dos fatores de riscos que estão envolvidos na questão do glaucoma. E agora, você já falou um pouquinho sobre sinais e sintomas, mas me parece que o diagnóstico, a não ser que
a não ser você, que é um super especialista, eu acho que tem muito paciente que já vai para você, que sabe que você é glaucomatóloga. Mas, em geral, eu acho que diagnóstico de glaucoma geralmente acontece numa consulta de rotina. Então, eu duvido foi lá para passar em consulta oftalmológica, geralmente para ver questão de grau, e aí, então, faz aquela avaliação mais detalhada, de medir a pressão do olho, e, de repente, avalia o fundo do olho e você se depara com alguma alteração. Daí para frente, Vilma, como é que você faz, então, o acompanhamento? Porque existem aqueles exames de rotina, que geralmente os pacientes perguntam, doutor, a médica pediu para eu tirar uma foto dentro do olho. E eu nem sabia que tinha também tomografia do olho. Vilma, compartilha um pouquinho na tua rotina, quando você está diante de um paciente com suspeita de glaucoma, daí para frente, como é que você conduz esses casos? Certo. Eu vou só complementar um pouquinho, eu dei uma pausa, porque eu já vinha falando ali bastante, mas assim, da sua pergunta inicial em relação à classificação do glaucoma, a gente falou de duas faixas etárias. As crianças, né, os bebês e crianças, falamos do adulto jovem, e aí agora ficou faltando a gente falar do nosso maior público, ou seja, da maior parte das pessoas que podem vir a ter glaucoma, mais de 80% dos glaucomas surgem após os 40 anos de idade. Após 40 anos, perfeito. E aí a gente tem duas formas. A mais comum, que é o glaucoma de ângulo aberto, e a forma que é o glaucoma de ângulo fechado. Por que isso é importante? Porque, de novo, a gente está falando de uma certa forma de por que o glaucoma começou, né? E se eu sei por que ele começou, eu posso atuar na causa. Então, se eu digo que o paciente teve um problema por corticoides, vou descontinuar. Se o paciente teve um aumento de pressão por um trauma, vou tratar as complicações que aconteceram. E se o paciente tem um glaucoma que a gente chama de ângulo fechado, quer dizer, aquela região que eu falei por onde sai o líquido do olho não é completamente exposta, ela não está completamente aberta para que ocorra essa drenagem, vamos pensar que é como se fosse um ralinho que está meio encoberto, aí eu posso atuar. E, em geral, o tratamento aí vai ser com laser, mas tem uma abordagem muito específica. Mas a maior parte dos casos são aqueles de ângulo aberto, ou seja, quando a gente examina o paciente frequentemente, a gente vai fazer a avaliação toda da parte anterior do olho, que não vai parecer ter nenhuma alteração. A gente vai fazer um exame que se chama gonioscopia, que é um exame onde a gente vai olhar esse ângulo para saber se ele é aberto ou fechado, ou se ele tem alguma alteração. Vamos medir a pressão intraocular e vamos olhar o fundo de olho. Então, a suspeita do glaucoma, ela em geral vai acontecer nesse momento. Ou porque a pressão está alta, e pressão normal é ao redor de 16, na média, e a pressão alta é acima de 21. Então, se a pessoa tiver uma pressão alta, já tem uma suspeita de que pelo menos um principal fator de risco ela já pode ter. A outra suspeita surge quando, mesmo medindo uma pressão dentro da normalidade, quando eu examino o fundo do olho, eu vejo que o nervo do olho tem uma aparência diferente. Que nós todos somos razoavelmente parecidos, ninguém é igualzinho, mas nós temos um leque de aparência que é comum. Então, quando a gente examina o fundo de olho, a gente tem uma aparência normal de nervo óptico. Se eu vejo uma aparência diferente, pode significar que essa pessoa nasceu assim, quer dizer, ela tem um nervo com uma característica, um aspecto diferente, ou ela realmente tem uma doença do nervo óptico. Daí que os exames complementares entram para nos auxiliar. Quando eu avalio o nervo óptico e estou olhando para ele achando que ele é diferente, sou eu comparando ele com tudo aquilo que eu conheço, com aquele meu banco de dados que eu tenho aqui na minha cabeça e que eu sei que é o padrão normal. Então, a gente olha e fala, poxa, isso aqui foge do normal. Tem alterações que são tão óbvias que a gente olha o fundo do olho e sabe que é um glaucoma óbvio. Isso significa que a gente já está falando de um diagnóstico num estágio mais avançado. Mas naquelas fases mais iniciais, em que essas alterações estão começando a acontecer, a gente pode ter dúvida. Então, para facilitar o nosso diagnóstico e também para que a gente documente como é a estrutura desse olho, é que a gente usa exames complementares. Via de regra, fotografia do fundo do olho
Para que que serve? Ok. Fotografia do fundo do olho serve para eu buscar algumas alterações ali na fotografia, que às vezes fica mais difícil só no exame direto, para eu ver se tem Tá. alterações compatíveis, mas também para saber como esse indivíduo é nesse momento, nessa idade. Ok. Tá. Outro exame, como você falou, é a tomografia do nervo. Isso. A tomografia do nervo é um exame muito fácil, ao contrário do que as pessoas podem imaginar quando a gente fala em tomografia, ressonância, a gente pensa naquelas máquinas onde a gente entra. Exato. Não é nosso caso. Na oftalmologia, basicamente, os aparelhos são encosta o queixo, encosta a testa para fazer o exame, né? É um exame bem tranquilo, a gente pode dilatar a pupila para conseguir imagens melhores. E o que esse exame faz? Ele captura umas informações do nosso fundo do olho e ele mede todas essas estruturas. Então, eu meço vários detalhes do nervo, meço as fibras que estão entrando nesse nervo, eu posso fazer avaliação só do nervo, ao redor dele, lá perto da mácula, que é uma região do fundo do olho, e eu junto essas informações, como ele vai medir, ele vai comparar esse indivíduo com um grupo de pessoas normais. E ele vai me sugerir, falar, olha, aqui está diferente do normal, ali está diferente do normal. E esse exame contribui muito para a gente afastar diagnósticos, especialmente se a pessoa tem um nervo que é diferente do padrão habitual, mas não tem glaucoma, esse exame ajuda muito a gente a excluir, tá? E se a pessoa tiver glaucoma, ele vai apontar onde e quanto de perda essa pessoa já teve. Então, esses dois exames são fundamentais. Retinografia, tomografia do nervo e saber como esse nervo está funcionando. E para isso a gente faz o exame chamado campo visual. Então, agora eu quero saber como é que esse nervo funciona. Juntando esses exames, a gente vai chegar à conclusão se a pessoa tem glaucoma e, se tem, qual o estágio que ele se encontra. Se ele está no estágio inicial, moderado ou severo. Tá. Excelente, viu, Vilma? É isso aí. Então, vamos seguir em frente. Digamos que a gente se deparou, então, com um paciente que tenha glaucoma. Então, ele precisa tratar. Quando a gente fala em tratamento em glaucoma, a gente pensa basicamente em duas grandes possibilidades. O tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Apesar de, hoje em dia, parece que em alguns casos, você vai direto para o laser, né? Então, eu queria que na tua rotina, de uma maneira geral, porque eu imagino, Vilma, que você já deve ter recebido alguns pacientes, acho que mais no passado do que agora, com aquele saquinho cheio de colírio dentro do saquinho. Doutora, a senhora é a quinta pessoa que é especialista em glaucoma que eu queria passar em consulta, porque cada pessoa que eu passo tem uma opinião um pouquinho diferente. Só que atualmente meu olho coça, queima, arde, dói, lacrimeja, meu olho está vermelho, doutor. E estou com dificuldade de usar colírio. Tem alguma outra opção para mim? Não sei se você já parou já se passou por essa experiência, que acho que agora um pouquinho menos por causa das opções de laser, né? E aí tem um tratamento, tem tratamento clínico que a tendência hoje é a gente quer tentar usar o mínimo possível de colírio, quem sabe 1, 2 frasquinhos no máximo, mas ainda bem que a gente tem outras opções de tratamento que vai desde os lasers que a gente pode fazer como primeira opção, tem aqueles tubos que o pessoal fala que coloca no olho, tem que fazer umas cirurgias um pouquinho mais complexas. Então, compartilha um pouquinho a tua experiência. Um glaucoma de ângulo aberto, que chega no teu consultório, você diz, não, esse caso eu preciso tratar. O tratamento é clínico, o tratamento é cirúrgico, ou é uma junção dessas opções de tratamento? Então, vamos lá. A gente já falou que o glaucoma mais comum é o do idoso, né? E também a forma mais comum é a de ângulo aberto. E o tratamento que funciona, na maior parte das vezes, é o medicamentoso, ele, via de regra, é eficiente. Então, quando eu estou pensando em tratar glaucoma, eu acho que, primeiro, é muito importante a gente dizer que glaucoma é uma doença crônica. Eu gosto de comparar com o diabetes, com a hipertensão. Ou seja, uma vez você tendo esta doença, você não vai ter uma cura. Não é uma situação em que você faz um tratamento com remédios ou com cirurgia e você ficou curado. Não. Glaucoma tem controle.
Uma vez tendo Ok. glaucoma, você vai precisar de tratamento e de avaliação frequente. Por quê? Ok. Porque o que a gente consegue, já que a gente não consegue curar, por que a gente trata ou como? A gente trata com a intenção de que a pessoa não perca mais nada do nervo. Perdeu uma Ok. quantidade de fibras, daqui para frente eu não quero que ela perca mais nada. Logo, eu Tá. preciso saber como ela está hoje, por isso que a gente falou de todos os exames. Aí eu fico Isso. sabendo, é assim que ela está hoje. E agora eu vou acompanhá-la ao longo do tempo e ela precisa permanecer igual. Se ao Tá. longo do tempo nós identificarmos pressões elevando ou alterações nos exames, a gente fala, opa, esse tratamento não está sendo suficiente para essa pessoa e eu vou precisar mudar. Quando a Tá. gente inicia o tratamento, a maior parte das pessoas responde tranquilamente com tratamento clínico sem a necessidade de uma cirurgia propriamente. É bom a Ok. gente lembrar que tudo isso que nós estamos falando aqui em termos de exames e de medicações e tratamentos, tudo isso está disponível tanto para todos os convênios como na rede pública. Isso está Ok. acessível para todas as pessoas, né? Tá. Então, quando a gente começa a tratar, então vou me imaginar, fiz um diagnóstico de um glaucoma inicial e tenho Tá. uma pressão um pouco elevada, pela pressão que ele tem, eu calculo quanto que eu quero que chegue a pressão dele, qual que é a ideal para ele, e aí eu vou pensar no tratamento. De início, a gente tem duas alternativas, medicação Tá. ou laser. Ok. Que laser é esse? É um laser que vai Sim. atuar no ângulo, ou seja, naquela malha trabecular, ou como a gente costuma brincar, no ralinho do olho. É aquela região por onde sai o líquido do olho normalmente. Quando o laser Tá. é feito nessa região, ele tende, vou simplificar a ideia, como se ele abrisse os poros, abrisse esse ralinho e melhorasse a Tá. saída de líquido do olho. É um tratamento eficiente para a maior parte das pessoas, nada é 100%, né? Mas ele é muito Tá. eficiente para a maioria das pessoas e deixa as pessoas sem medicação por um tempo muito prolongado. Hoje em dia, a Ok. gente já tem estudos suficientes para dizer que as pessoas conseguem 80% fica livre de tratamento por até 6 anos com duas Olha só. aplicações de laser, sendo que a segunda vai ser lá por volta dos 3 anos. Então, Ok. é um tratamento muito eficiente. Entram outras duas questões aí nessa fase. Primeiro que as pessoas, via de regra, têm muito mais receio de um laser, porque tem uma sensação de intervenção muito grande, mais do que tem de um colírio, de um remédio, né? Então, muitas vezes, quando você diz para as pessoas, você tem essas duas opções, ela acaba optando pelo colírio no início. E depois, Tá. ela vai ponderando. Mas há quem realmente opte inicialmente. E as duas opções estão na mesa para quem tem um glaucoma nessa fase inicial. Quando a gente fala de medicação, medicações todas têm possibilidade de efeitos colaterais, sejam eles Tá. nos olhos ou sejam eles gerais, né? Então, daí vem a questão aí que você comentou que o paciente chega com um saquinho cheio de colírios, porque o que a gente recomenda é que as pessoas tenham liberdade para conversar com seu médico. Você tem uma doença Tá. crônica e você vai precisar se tratar por anos. Então, você precisa contar para o seu médico como você está se sentindo. Olha, eu estou usando esse colírio, mas eu sinto um zumbido no ouvido, minha cabeça fica assim meio tonta. Nossa, meu batimento do coração ficou muito baixo. Puxa, eu estou ficando com muita olheira por causa desse colírio, meu olho está vermelho, sensação de areia. Qualquer Tá. sintoma que a pessoa tenha, ela tem que contar para o médico, porque aí ele vai ajudá-la. Bom, isso é efeito colateral do colírio, vamos substituir. Esse aqui tem esse. A gente conhece as propriedades das medicações, a gente sabe o que é interessante para reduzir a pressão e a gente sabe os efeitos colaterais. Então, quando a gente conversa com o paciente nos conta o que está sentindo, isso facilita muito. Então, ao invés dele ir mudando de médico em médico com seu saquinho de colírio, se ele conversar com o paciente, se ele conversar com seu médico, isso se resolve, às vezes, muito facilmente. E aí, lembrar, então, nessa fase inicial, você pode usar de 1 até 4 drogas, se for o caso, ou você pode fazer o laser.
Ô, Vilma, dois comentários, um do Kimball Matos. Obrigado, viu, Kimball, pela audiência. Kimball, inclusive, faz parte também da comissão, né, lá do CBO. É um super especialista em úvea. E o Kimball destacou a importância da aderência ao tratamento. A gente realmente tem alguns pacientes que não conseguem aderir e, consequentemente, não tem uma eficiência no controle da pressão. E tem uma outra pessoa da audiência que diz o seguinte: doutora Vilma, a minha namorada tem 39 anos de idade, foi diagnosticada com glaucoma no ano passado, hoje ela faz uso de uma medicação, será que seria o caso de aplicar laser? Eu não sei se dá para você responder, mas a ideia é essa, Vilma, 39 anos de idade, foi diagnosticada com glaucoma, está pingando a medicação, eu acho que é um análogo de prostaglandina, e está perguntando se seria o caso de aplicar laser também. Ou usar mais do que um colírio, essa é a dúvida. Isso. A primeira pergunta que ele precisa ter a resposta é: que tipo de glaucoma essa moça tem? Ela tem glaucoma realmente ou ela tem uma suspeita? Se ela tem glaucoma, o mais frequente nessa idade tende a ser o de ângulo aberto. É muito infrequente glaucoma de ângulo fechado aí. E o segundo é porque aos 39 anos não é a faixa etária mais comum. Via de regra, nessa fase, a gente costuma ter um porquê. E é isso que pode mudar a história. Quer dizer, se eu souber, por exemplo, que ela tem um glaucoma do tipo pigmentar, se ela teve um glaucoma secundário à medicação, enfim, eu posso mexer na causa. Então, nessa idade, saber o tipo de glaucoma é a chave do sucesso. E sim, trabeculoplastia a laser, que é o nome desse tratamento que se faz com laser, é uma ótima opção nessa faixa etária, a depender da causa. Joia. Olha, Vilma, infelizmente a gente está caminhando para o fim, mas eu tenho aqui uma pergunta interessante de audiência que diz o seguinte: já que glaucoma está associado com pressão alta, alguém já me falou a respeito do glaucoma de pressão normal. Como é que fica essa história, Vilma? Que pressão normalmente a glaucoma tem relação direta com pressão mais alta, mas inclusive tem pessoas que podem ser portadoras de glaucoma mesmo a pressão normal? Isso. Quando a gente fala que o glaucoma é uma atrofia do nervo óptico, essa é a chave. Quando a gente fala em causa, aí a gente pensa que realmente a pressão intraocular é o principal motivo. Se a pressão não é tão alta para ter atrofiado aquele nervo, o que pode ter causado isso? Via de regra, é um desequilíbrio. Eu não preciso ter uma pressão tão alta para que meu nervo atrofie. Isso significa, de uma forma bem genérica, que o meu nervo pode ter uma circulação ruim. Então, é muito frequente pessoas que têm glaucoma de pressão normal apresentarem doenças cardiovasculares gerais. Em geral, são hipotensos, são pessoas que falam assim: minha pressão é sempre muito baixinha, 9/7. São, em geral, hipotensos. Ou são hipertensos arteriais hipertratados, que acabam fazendo muita redução de pressão arterial à noite quando dormem. Também é frequente terem enxaqueca, serem pacientes que têm angina ou pacientes que têm apneia do sono. Então, tem outros fatores gerais muito associados com o fato da pessoa, mesmo tendo uma pressão intraocular normal, poder apresentar glaucoma. Eu só queria fechar um pouquinho aqui naquela nossa parte do tratamento, porque nós falamos da fase inicial, mas eu acho muito importante que as pessoas saibam, porque até hoje chegam no consultório sem saber que existe cirurgia para glaucoma. E sim, existem vários tipos. A gente tem um leque de opções e a gente escolhe, personaliza para essa pessoa que tem esse tipo de glaucoma, essa severidade do glaucoma, é o tratamento cirúrgico que eu vou propor, tá? Então, existem muitas cirurgias para glaucoma e as pessoas têm que buscar se tratar para evitar a perda da visão. Vilma, uma última pergunta, ou uma penúltima, na verdade, interessante, porque hoje a gente vive no mundo digital, é praticamente impossível você não ter contato mais com tela, tablet, celular, computador, e nossa rotina é essa. E a pergunta é: as telas ou uso recorrente, frequente, em um período demorado de exposição diante de uma tela, pode de alguma forma contribuir para o início ou para a progressão do glaucoma?
O uso de telas, ele não está implicado com o glaucoma. O uso de telas regulares, ele é danoso realmente para crianças em desenvolvimento. Depois disso, ele pouco compromete o desenvolvimento ou a nossa condição ocular. Ele pode dar alguns desconfortos, mas não está relacionado com glaucoma. E eu vou brincar com vocês. Aproveita a tela do celular, do computador e entra num site chamado 24 horas pelo glaucoma. É 24H pelo glaucoma. E lá tem um pool de informações para a população. Vocês vão ver, vão ter a resposta de muitas dúvidas que são frequentes e vão ver muitas explicações e podem se comunicar conosco. 24H pelo glaucoma. Última pergunta, Vilma. Essa é uma pergunta que eu sempre faço, eu fiz para você ano passado, mas que eu acho interessante. A gente vive num mundo pós-moderno, um mundo onde se fala muito em inteligência artificial, big data, metaverso. Quando você pensa no futuro do glaucoma, você que é uma pesquisadora, vive em ambiente acadêmico, o que as pesquisas podem sugerir de diagnóstico e de tratamento? A questão da neuroproteção, já é uma realidade palpável nos dias de hoje, ou a gente tem que esperar ainda mais pesquisas? A primeira coisa que a tecnologia pode nos trazer, que está bem imediato, que está bem próximo, principalmente para o nosso país, que é esse país continental, é o auxílio no diagnóstico de populações que têm baixo acesso à saúde, ao tratamento público. Então, para muitas regiões do país, nós dois aqui no Sudeste, uma região muito rica, mas o Brasil tem lugares que são muito difíceis para acessar. Então, para isso, a gente pode ajudar muito, a tecnologia pode nos levar a um telediagnóstico, a teleorientações. Então, esse é um capítulo fundamental para a gente desenvolver. O outro, que eu há muito tempo digo que espero não parar de trabalhar quando isso acontecer, eu quero estar aqui para ver, é a cura do glaucoma propriamente, né? Hoje, a gente lida com a manutenção da visão. E nos laboratórios, nas pesquisas, está se tentando o tempo todo fazer com que esse nervo óptico volte, que a gente consiga fazer essa reconexão. No laboratório isso já aconteceu de uma maneira linda, mas isso na vida real ainda não é momento. Então eu gosto de dizer que glaucoma tem controle, mas não tem cura ainda. Vilma, se alguém precisar passar em consulta contigo, compartilhe um pouquinho em tuas redes sociais. Olha, doutora Vilma, eu vi sua live com o doutor Charles, eu moro aqui em Taubaté, eu preciso passar numa consulta urgente com a senhora. Como é que as pessoas te encontram? O primeiro acesso pode ser aqui mesmo. Quem está aqui conosco, né, no Instagram, no meu Instagram, Vilma Leles, entrando na minha página principal, vai encontrar o contato. Joia. Vilma, eu gostaria mais uma vez de agradecer sua presença. Muitíssimo obrigado. Já se foram 38 minutos. Quando o assunto é interessante, a gente vai que a gente nem percebe. Eu gostaria também de agradecer a audiência. Se vocês consideram esse assunto importante, se alguém do convívio social de vocês, de repente, precisa dessa informação, não esqueça de compartilhar esse conhecimento. O Kimbo está dando parabéns para nós, viu, Vilma? Obrigado, viu, Kimbo? Obrigado pela sua audiência. Temos sempre nós estamos aqui, amigos, né? Temos sempre muitos amigos nos ouvindo. E eu gostaria de lembrar que, assim, quem entrar no meu perfil, ele é público, então é fácil acesso, pode buscar o contato de consultório e tal, mas pode me mandar mensagem. Eu respondo com tranquilidade, tá bom? Joia, excelente. Então aí, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Doutora Vilma, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo excelente trabalho que você está desenvolvendo junto à Secretaria do CBO. Pessoal, não esqueçam, 24 horas pelo glaucoma. Maio Verde, prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma. Mais alguma consideração, Vilma? Não, Charles, eu acho que realmente o que a gente queria passar de informação é isso. Glaucoma não dá sintoma nas fases iniciais. Quando a pessoa percebe que não está enxergando bem por glaucoma, isso significa que ele já está numa fase avançada. Não espere ter sintomas.
quando for a consulta, pergunte ao seu oftalmologista, qual é a pressão do meu olho? Meu nervo óptico está bom? Interesse-se, saiba mais informações sobre você, assim como a gente faz com os nossos níveis de colesterol, glicemia, pergunte qual é a pressão do meu olho e vá ao oftalmologista regularmente para ter um diagnóstico precoce, caso você venha a ter glaucoma. A saúde da visão começa com prevenção. Vilma, muitíssimo obrigado mais uma vez. Audiência, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Na próxima semana a gente continua com Maio Verde, prevenção e conscientização contra o glaucoma. Pessoal, boa noite. Vilma, muitíssimo obrigado. 2024 tem mais, caso só a gente está perdida, tá bom? Foi um abraço, prazer. pessoal. Muito boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.